Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui pro canal. Mais um dia que eu quis trazer um vídeo bem bacana, bem descontraído aqui com vocês pra gente conversar um pouco. E hoje, gente, eu vou contar assim, aquele vídeo que eu tô prometendo desde lá do início do ano, que eu falei pra vocês que eu ia gravar o vídeo, ia contar tudo o que estava acontecendo comigo. E hoje é o dia, tá? De eu contar pra vocês. Então, fique aí até o final do vídeo. Talvez esse vídeo fique um pouco longo. Se passar de 20 minutos, eu vou fazer em duas partes. Então, se você tá vendo a primeira parte desse vídeo, é porque eu tive que deixar em duas partes, tá? Eu quero fazer uma coisa bem leve. E qual é a minha intenção de vir aqui trazer esse vídeo para você? Não é te deixar preocupada, não é te deixar ansiosa, não é, né? Porque às vezes a gente até tá passando por uma batalha, a gente vê o vídeo de alguém e aquilo nos deixa, né, mais triste, mais chateada. Às vezes a gente tá dentro de uma luta, tá dentro de uma tribulação. E quando a gente vê vídeo de alguém que a gente percebe que a pessoa também está passando por uma tribulação, aquilo nos deixa pior do que a gente já estava. Só que não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer esperança para você nesse vídeo. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. A gente vai desenvolver isso aqui um pouquinho. E quero dizer para você que, de fato, assim, o meu diagnóstico não é um diagnóstico fácil, que já quero adiantar isso para você aqui, mas eu quero dizer para você que eu tô vivendo, assim, um tempo de refrigério, de consolo e um tempo em que eu tô vendo a mão de Deus cuidar de mim. Como? Através, né, do conforto que Deus tem dado no meu coração, da graça de Deus, principalmente, né? Na verdade, em primeiro lugar, da graça, o conforto vem por causa da graça de Deus, dentro do coração, né, dentro dos nossos corações, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente conhece a palavra. E também Deus está cuidando de mim, eu tô sendo tratada, eu tô sendo acompanhada e as coisas estão correndo de maneira assim que às vezes a gente acha que está demorando, mas toda a igreja, todas as pessoas que me conhecem, eu acredito que gostam um pouquinho assim de mim, elas estão orando por mim, né? Se você não está aí, inclua meu nome nas suas orações, e Deus está cuidando. Então, tudo que acontecer, né, eu aprendi, né? Uma das coisas que eu aprendi é me deleitar no Senhor diante as tribulações, né? Colocar a minha vida nas mãos de Deus. Então, a minha vida está nas mãos de Deus. Então, tudo que está acontecendo, Deus está no controle, Ele está cuidando de cada detalhe. Então, vamos entender o que aconteceu. Eu não sei se eu já pedi like, mas vou pedir de novo, tá, gente? Deixa o like, deixa um comentário. Não sei o que, que é. Gente, não é justo vocês verem o vídeo e vocês não deixarem um like, tá? Não é justo. Então, deixa o like. Eu tenho praticado isso também, porque às vezes a gente vê o vídeo de alguém, tá vendo, ele tá consumindo o conteúdo daquela pessoa e a gente não deixa like no vídeo. Deixa o like, é importante para que o YouTube. Não porque eu quero crescer aqui. Não, gente, não é isso. É porque às vezes aquilo que a gente está vivendo vai ajudar alguém que está vivendo um processo parecido com a gente e aquilo vai edificar a vida da pessoa em alguma coisa, né? Então deixa aí o comentário para que outras pessoas possam ver, tá bom? E vamos lá. Gente, seguinte. É, Há um tempo atrás, eu comentei que eu não estava bem de saúde, né, que eu estava passando por um momento difícil e que o problema não era um problema fácil de se lidar, né? E comentei lá no meu Instagram sobre isso. Depois, no final, eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês irem lá me seguir também. Quem tiver aqui no canal que quiser me seguir, eu convido você a ir lá me seguir. E, e aí eu comentei no Instagram, né, que eu tava passando por um momento difícil e que eu tava investigando, né, algo que tava acontecendo comigo. E na verdade, gente, isso não é de hoje, né? Isso já tem algum tempo, isso já tem anos, né, que eu vivo isso. E
E eu fiquei um tempo assim protelando para poder entender o que eu tava vivendo. E eu acho que eu ainda não vim falar aqui com vocês, porque pra mim, eu fiquei um tempo em negação sobre isso. Fiquei bastante tempo em negação. E eu vou puxar aqui no assunto que eu não gostaria de puxar, mas eu vou também explicar pra vocês entenderem o porquê da minha negação, né? O porquê que aquilo na minha mente ficava meio que um. Eu sabia que eu tinha um problema bem sério, mas eu meio que não queria acreditar, sabe? Eu não queria aceitar aquele problema. E eu continuei vivendo a minha vida, né? Para quem vocês sabem, eu sou mãe de 2 filhos, né? Eu vou começar a contar assim do início para que vocês entendam que isso não veio da noite pro dia, né? Isso não foi da noite pro dia que aconteceu. Eu sou mãe de 2 filhos. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu engravidei com 16 para 17 anos, eu tive umas crises renais, né? Naquela época. Eu tive umas crises renais. Eu me recordo que quando eu tava grávida de 7 meses, eu fui parar no hospital, o meu filho quase nasceu. É, e, e aí eu fiquei internada na época. Eu lembro quando eu fiquei internada até junto com a minha mãe, que minha mãe tinha problema de saúde. E ficou internada eu e minha mãe. Ok. Aquilo passou, né? Fui embora pra casa. Meu filho nasceu. Passaram-se anos, né? O tempo passou. Eu vim embora pro Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, pouco tempo depois, eu conheci o pai do Matheus, engravidei do Matheus de novo. E tive o Matheus também. E depois, na gravidez do Matheus também, eu lembro que eu tive uns episódios de cistite, né? É aquela dor que a gente tem no canal da urina. A maioria das mulheres, toda não, mas a maioria das mulheres que já tiveram isso, elas sabem quanto isso é ruim. É horrível que você fica com aquela dor insuportável, né, no canal da urina. E aí você vai no médico, o médico te receita o antibiótico. Eu me lembro que depois que o Matheus nasceu, eu lembro que eu tive durante a gravidez, mas não foi muita coisa. E depois da gravidez depois que meu filho nasceu, eu tive de novo. Eu lembro que eu fui pro hospital, fiquei no soro. Eu lembro que naquela época, assim, nem tinha telefone, eu vivia com o pai do meu filho. Eu lembro que sumi, porque eu tive que ir pro hospital, não tinha telefone celular, não tinha nada. E fui chegar em casa super tarde, porque eu tinha ficado internada algumas horas tomando soro. Por causa disso também, mesmo problema. Ok, passaram-se, né, a vida segue a vida, seguiu a vida. E aí, passaram-se mais, né, alguns anos. Foi quando eu tive a separação do meu esposo. A gente se separou por várias questões, né? Também não vou puxar do meu ex-esposo, né? Na verdade. Que hoje meu marido é o Alan, meu marido. E aí a gente teve várias questões na separação. A separação não foi uma separação muito fácil. Aliás, não foi fácil, foi super difícil. Na época eu entrei em depressão por toda aquela carga emocional que eu tava vivendo. E aí eu fiquei, de novo, veio esse problema de urina, né? O problema de rins. E antes disso acontecer, eu tinha tido outro episódio renal, o qual também eu tava trabalhando. Foi antes disso, tá? Antes de até acontecer isso tudo, teve outro episódio. Que eu fui pro médico, eu trabalhando, né? Eu trabalhava em hotelaria, trabalhando. E aí eu lembro que eu bebia pouca água, né? E aí passei mal de novo, com aquela dor insuportável no canal da urina. E eu me lembro que eu fiquei bebendo água, cheguei até me medicar, automedicar. Só que aquela dor não passava. Eu lembro que foi até no sábado à noite eu comecei a ter febre. Mas muita febre, muita febre, muita febre. E fui parar na emergência. Quando eu cheguei na emergência, o doutor falou assim: nossa, você tá com uma infecção urinária muito grande e subiu pro teu ringue. E você vai ter que ficar internada para você tomar antibiótico, porque você é muito sério e você tem que ficar internada. Ok, fiquei internada, fiquei 5 dias internada, fiz o tratamento com antibiótico, fui para casa e ela falou assim, aí eu lembro que ela passou umas tomografia para mim, passou uns exames mais profundos e fui fazer o exame de tomografia para ver os meus rins. Na época eu lembro que o médico dizia assim que os meus rins, ele
parecia que eu tinha um rim a mais, um negócio assim, um era muito pequeno, ou tinha dois rins e um pequenininho, ou o meu rins era dividido em dois. Era uma coisa assim, totalmente assim, sem explicação. Beleza. Passou-se mais um tempo e eu fui fazer um check-up. Eu lembro que eu fui fazer um check-up e o médico viu uma perca de proteína na minha urina. E ok. Aí veio a questão da separação, onde eu entrei em depressão, onde eu passei. Aí veio de novo esse problema. Aí eu me lembro que eu comecei a fazer vários exames, fiz alguns exames, fui na época no nefrologista, fui no neurologista, e o nefro dizia assim, eu não tenho explicação, eu fiz vários exames, inclusive exame de HIV, exame de hepatite, exame de vários exames, assim, os que mais naquela época que eram mais assim que poderiam para investigar, né, o que eu tinha. E eu me recordo que o nefrologista falou assim, o teu problema é problema emocional. Teu problema é um problema emocional. Eu acredito que você não tem nada, que esse problema é um problema emocional. E aí, gente, com essa diagnóstico de um problema emocional, na época eu estava passando assim, por muitas questões, como eu falei aqui, e foi uma época assim que meu emocional estava bastante abalado. E eu deixei pra lá, falei, se é problema emocional, então eu vou tratar do lado emocional. Só que foi na época que eu, ao invés de eu procurar um psicólogo, né, pra saber o que estava acontecendo com o meu emocional, eu fui, na época, foi a época que eu entrei pra igreja, né, foi na época que eu me converti, e foi a época que eu fui pra uma igreja, né, que mais pelo lado neopentecostal, é esse lado assim que eu não queria puxar, mas e também, assim, o que eu vou falar aqui, gente, não é culpando ninguém, não é porque toda a responsabilidade das coisas que acontecem com a gente, não adianta a gente ficar tentando justificar, colocando a responsabilidade em outra pessoa. É muito fácil, né, a gente colocar a responsabilidade em outro, transferir, né, a responsabilidade. E depois que eu amadureci, eu entendi que de nada adiantaria eu transferir essa responsabilidade. Mas o fato que eu comecei a ir para uma igreja em que era muito a questão da religiosidade, que eu já falei para vocês, né? Que era, eu percebi ali que naquela denominação onde eu estava, tinha muito assim o trabalho de questões de demônios, né? De expulsar demônios, de tentar investigar o que tinha acontecido para que o mal, a maldição saísse da gente, para que a gente pudesse ficar curado, né? Então eu fiquei durante muito tempo nessa crença. E essa crença, né? E também envolvia muita culpa, como é que eu vou dizer para vocês? Além da culpa, aquele sentimento assim de não sei se é o sentimento de negação mesmo, enfim. Eu fiquei naquele ambiente ali achando que o que eu precisava ser curada na alma, mas que deixei de procurar, sabe, ajuda médica. Deixei de procurar porque fiquei ali presa naquela religiosidade, presa naquela crença, sei lá, gente, eu nem sei nem como falar, que não tem as palavras corretas para dizer para vocês, e que seja isso, né, religiosidade e crença. E os anos passaram, daí na época eu fiquei muito tempo, e aí eu lembro que eu chegava perto do pastor, assim, eu passei por muita coisa, eu tive muitas questões emocionais, questões assim de sentir muita dor física, dor emocional, e vinha muita condenação sobre mim, sabe? Sobre a minha mente. Fiquei com a mente muito embaralhada naquela época, sabe? Muito confusa. E, e eu me lembro que teve uma fase que eu lembro que eu descobri que eu tava com hipertensão, que a minha pressão sempre foi muito baixa. Eu tô resumindo aqui, tá, gente? A minha pressão sempre foi muito baixa, né? Meu pai tinha pressão baixa e eu acredito que eu puxei a ele. Porque quando eu trabalhava em hotelaria, tinha época assim que a minha pressão estava 9/6. Eu me recordo que existiam alguns hotéis que eu trabalhei, o hotel assim, que era o Hotel 5 Estrelas, que a gente ia e de tempo em tempo vinha uma enfermeira medir a pressão, fazer uma revisão para saber como é que a nossa saúde estava. E eu me recordo que a minha pressão era muito baixa mesmo.
E ela falava, olha, tua pressão é baixa, mas você fica bem assim? Eu falei, sim. Eu falei, a única coisa que eu sinto é tremor quando eu tô com muita fome. Ela falou assim, então você vai fazer o seguinte, quando você sentir muita fome, ou você come alguma coisa, toma um copo de água e desce a almoçar no primeiro horário. Porque daí quando você comer, o teu organismo vai estabilizar. Beber água, beber líquido, tal, o teu organismo estabiliza. Ok, eu fazia isso. Só que nesse tempo, a minha pressão começou a aumentar. Eu comecei a ficar com a pressão 14 por 9, tipo assim. E aí procurei, eu sentia dor de cabeça, eu procurei uma cardiologista, né? Ela falou, você vai ter que começar a tomar remédio de pressão. Tua pressão não tá estável, então a gente vai ter que colocar um remédio para você tomar. E eu me lembro que eu fui, cheguei, conversei com um pastor da época lá da igreja, e ele falou assim, essa igreja que eu tô não é, se você tá chegando aqui, não é a igreja que eu congrego agora, tá, gente? Era uma igreja, não vou citar o nome para não expor, mas quem me vê aqui que me conhece sabe qual é a igreja. E o pastor falava assim, eu lembro que eu falava assim, não, mas eu creio no milagre, eu creio que eu vou ficar curada, então não vou tomar remédio. E o pastor falava assim, é isso aí, dona Rose, não tome, se a senhora tem fé, então fica firme na fé. E eu não tomei remédio. E eu acredito que se eu tinha alguma probabilidade de ter algum problema renal, nessa época foi uma época que, se o meu rins, né, já tinha alguma coisa, nessa época o meu rins foi se deteriorando. E aí, eu fui descobrindo, gente, com o tempo fui descobrindo, eu fui tendo alguns sintomas, descobrindo, quando eu falo é assim, fazendo exames, vendo a minha creatinina cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando. E aí, até chegar ao ponto de chegar a 10% de funcionalidade nos meus rins. E aí foi a época que eu fui, na verdade, quando eu fui na nefrologista, o tempo passou e eu voltei na nefro, né? Por conta de alguns sintomas que eu tinha. Eu voltei na nefro e a nefro falou, olha, teu rim está funcionando 25%. Isso foi, deve ter aí uns 2 ou 3 anos atrás. E aí ela falou assim, teu rim está funcionando 20 e poucos por cento, a gente vai ter que entrar com uma dieta muito séria, muito séria. E aí, gente, foi aonde a minha maior dificuldade, porque a dieta é assim, uma dieta extremamente rígida. Você não pode comer absolutamente nada. Isso é difícil de falar pra mim, porque até hoje eu não consigo fazer essa dieta direito. E aí, com o tempo, o meu rins foi só diminuindo. Aí, o último diagnóstico que a gente teve foi de 10%, né, de rins funcionando. E né, pra poder, assim, resumir aqui. Acredito que o vídeo não vai poder precisar ser de duas partes, né? Mas diante disso tudo, gente, aí vem vários questionamentos, né? Meu Deus, por que isso aconteceu? Né? Vem o questionamento, Deus, por que isso aconteceu comigo? Né? Eu e meu esposo ficou muito abalado no início do diagnóstico e todo mundo ficou abalado, todo mundo que me conhece. Mas durante esse tempo, aí entra a parte que eu quero falar com vocês sobre o sustento de Deus. Essa fase, ela me ensinou muitas coisas, porque eu já tive depressão e eu ainda até hoje tomo remédio, eu voltei a tomar remédio porque eu tenho uma tendência a me dar ansiedade até por conta de todas essas coisas que eu lido. E, gente, não tem problema tomar remédio, tá? Não tem problema se você que me visualiza aí, você não toma remédio, de repente você lida com alguma coisa que não quer tomar remédio. Não tem problema tomar remédio, os remédios me ajudam muito, porque eu fui no cardiologista, muita dor no peito, aí a dor no peito voltou. Aí o cardiologista falou, olha, você precisa voltar a tomar remédio, porque você viveu muita coisa e você precisa voltar, porque você tem a ansiedade, você precisa ter algo para te ajudar. E a gente é ser humano, nós somos seres humanos. Essa ansiedade não é a ansiedade de querer alguma coisa, não é. Talvez está ligado assim a tudo que eu vivi, né? Todas as coisas que eu vivi. Eu não sei, vou ficar tentando explicar também, porque eu não sou psicóloga, né? Mas enfim, não tem problema tomar remédio.
Aí eu voltei, o remédio me ajuda bastante, gente, me ajuda bastante. Graças a Deus, assim, pelos médicos, sabe? Que o Deus usa os médicos para nos ajudar. Enfim, aí comecei a me tratar, aí fui atrás, né? Comecei a ter o acompanhamento com uma nefrologista. E aí não tinha coragem de falar para minha família, nem para a família do meu marido, né? Porque me sentia assim muito mal diante disso tudo. Muito mal, gente, muito mal. Isso é uma coisa minha, talvez relacionada ao meu orgulho, relacionada à minha, assim, a gente nossa natureza humana, né? De ficar pensando, poxa, eu doente e tal, o que vai ser agora? Aí a gente fica com medo de morrer, a gente fica com medo de muitas coisas. Mas aí Deus começou a ministrar no meu coração, sabe? E eu entendi que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Tudo nessa vida tem um propósito, né? Os meus rins realmente pararam de... Talvez sim, foi culpa minha, um pouco de culpa minha. Eu não me isento dessa culpa. Mas agora não adianta ficar se culpando, sabe? Às vezes eu tenho questionamento de pessoas, de dizer assim, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Agora, tudo que eu posso fazer, eu já fiz, né? Eu já fiz, que é a questão de buscar ajuda, é a questão de me cuidar, né? De cuidar e orar. Orar pelo milagre, né? A igreja tem tido suporte da igreja, tenho tido acompanhamento e o suporte emocional, né? Da minha família. Meu marido é compreensivo, graças a Deus, é uma bênção. Meus filhos também. E acredito que tem morte que não é para... tem doenças que não são para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Deus não está isento de saber que os meus rins estão funcionando 10%. Talvez o meu rim já esteja até sendo restaurado, né? Eu tenho orado por restauração. Eu compreendo a restauração em Cristo, sabe? Que Cristo já nos restaurou. Isso independe da nossa condição física, né? Independe daquilo que nós estamos vivendo. Nós somos restaurados em Cristo. Então, toda culpa, eu já me desfiz de toda culpa. Não vou culpar a igreja ou o pastor, não vou. Decidi não fazer isso, sabe? Deus sabe de todas as coisas. Deus tem orado para saber o que Deus quer me ensinar com isso. Tenho aprendido muito com o Senhor, lendo a palavra, lendo a Bíblia, entendendo. Essa semana, eu e meu esposo, a gente ficou de manhã, a manhã inteira, escutando um estudo de Tiago. E Tiago, ele diz que as tribulações, elas produzem em nós paciência, e a paciência, temperança. Eu não me lembro exatamente, vou deixar aqui para vocês, mas Deus está produzindo algo em mim. Então agora, se eu tiver que passar pela diálise, nesse momento eu estou esperando alguns exames. Inclusive, no dia de hoje eu fui fazer um exame, mas eu pedi uma segunda opinião, né, para os médicos, para outra médica, porque a médica que eu fui, ela disse para mim que tinha alguma coisa errada no meu exame. Ela falou assim, não faz sentido essa... Ela viu lá uma contagem, ela falou que não tinha muito sentido. E quero dizer para vocês que quem tem problema renal, quem é renal crônico, sente muita coisa, né? Pelos médicos, tá? Sente ânsia de vômito, sente muita coceira. Eu sinto um pouco de coceira, mas não é nada grave, que eu fico me coçando absurdamente, não. Por causa da creatinina alta. Sente, que mais? Soluço, né? Tem pessoa que fica o tempo inteiro soluçando. Eu não tenho soluço. Nunca tive. Acho que o soluço que eu tive é um soluço normal, que todo mundo tem. De vez em quando. Muito raramente. Eu só lembro disso quando eu tenho, mas é muito difícil, gente. Muito difícil. Eu vivo uma vida normal. Normal. Aqui em casa eu que faço tudo. Sirvo na igreja normalmente. Reconheço as minhas condições. Sei que
o meu rins está doente, mas Deus tem me sustentado com a mão forte dele. Teve uma pessoa da minha família, até que, não sei se ela vai ver esse vídeo, eu não vou citar o nome dela, que ela perguntou, você sabe que o teu caso é grave, por que você não vai no hospital? E eu falei assim, não vou, porque não vejo necessidade, porque não tem, porque eu tô esperando um hospital aqui no Rio de Janeiro para me chamar para fazer a fístula. E a fístula, para quem não sabe, é o procedimento que você coloca deixa a veia mais larga, eu não sei se coloca alguma coisa, para que a gente tenha acesso à válvula do coração. É para você colocar o aparelhinho para fazer a diálise. E eu tô aguardando faz 3 meses já. Se eu não me engano. Acho que foi em dezembro que a gente foi. Então, basicamente já faz 3 meses. E o médico falou que sairia em 15 dias. E já faz 3 meses. Então, a gente está em oração. E a gente está confiando em Deus. E a gente está fazendo o que tem que fazer. Então, a médica falou assim, eu vou abrir seu prontuário para saber o que está acontecendo. E aí, eu vou depois... hoje eu até fui lá, mas nem perguntei nada. Mas na terça-feira eu vou ter que voltar. Porque hoje eu fui fazer o exame. Mas eu teria que chegar às 7 horas, e aí cheguei 8h30, não lembrava, não sabia, e a assistente social não me falou nada. E eu cheguei lá 8h30 com 3 litros de urina, mais um potinho, e para fazer vários exames que a médica, né, que eu fui para ver outra opinião, me pediu novos exames. E aí eu fui, e aí cheguei lá, a moça falou assim, o exame é só até 7 horas da manhã, você tem que chegar aqui 7 e pouca. 7, no máximo até 8 horas. Falei, puxa, ela até olhou pra mim e falou, caramba. Eu falei, pois é, ninguém me falou nada, eu também não lembrei. Aí eu falei, mas tudo bem. Aí descartei a urina e vim embora pra casa. E enfim. E aí, então não faz sentido pra mim me desandar daqui. Eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, pra ir pro hospital de Ipanema, me desandar lá no hospital pra bater na porta do hospital, para dizer assim, e minha fístula? Vai sair ou não vai? Gente, nós que possa ser que para vocês que visualizam aqui isso seja um absurdo, mas para quem conhece Deus, nós descansamos em Deus. Se a gente está orando, se a gente está pedindo a Deus, se a gente está entregando as nossas orações, as nossas súplicas perante o Senhor, por que a gente não vai descansar em Deus? Sabe lá se Deus não está me curando? Sabe lá se Deus nem quer que eu faça fístula? Então, por que eu vou ficar desesperada batendo em porta do hospital? Não faz sentido nenhum. Então, eu descanso em Deus, vou fazer os meus exames, vou falar com a médica, doutora, a senhora conseguiu abrir meu prontuário? Se ela disser assim, ó, calma, eu vou ficar calma, eu vou entender que é Deus que está agindo. E se a fístula sair, eu vou entender que Deus proveu e permitiu que a fístula saia. E vou fazer hemodiálise. Vou fazer aquilo que tem que fazer. E vou esperar, gente. Aí tem o processo né, de talvez passar por um... E sem contar que existem pessoas que começam a fazer hemodiálise e o rins volta a funcionar. Então, são várias possibilidades. Então, não tem por que eu ficar desesperada. Confesso para vocês, como eu sempre falo lá às vezes nos meus status, que não é sempre assim, não foi sempre assim, e eu sou consciente da gravidade disso, mas não tem por que eu ficar desesperada, sabe? Porque Deus está no controle. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele dizer assim, ó, eu vou te dar um riso novo através de um transplante, então, glória a Deus por isso. É uma coisa muito grande, mas eu vou passar por esse transplante. Quantas pessoas não conseguem passar por isso? Na nossa igreja mesmo tem o irmão de uma membro que passou por um transplante. Então, gente, é isso. Deus está no controle. Deus produz em nós coisas maravilhosas no tempo da angústia, no tempo da escassez, no tempo da enfermidade. Eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei se você que vai chegar nesse vídeo aqui, se você está passando por uma coisa muito difícil, mas as dificuldades, ela não vem para nos matar, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Então, eu prefiro olhar para Deus, me deleitar na palavra, confiar no Senhor e esperar
que muito mais ele fará. Ele diz assim: só eu bem sei os planos que tenho para você. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu tenho muitos sonhos, gente. Eu tenho muitos sonhos. Nem vou falar nada aqui para você, porque sonho é coisa pessoal, né? Mas eu tenho sonhos. Eu e meu marido, a gente tem sonho. E Deus é Deus. O mesmo Deus que operava milagre no passado, Ele opera hoje. Os milagres invisíveis ainda acontecem, sabe? O mesmo Jesus que curou o coxo, que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou os cegos, né? Que fez com que eles voltassem a ter visão. Ele é o mesmo que pode curar e voltar e restaurar todas as funções dos meus rins. Sabe? Então, eu escolho descansar no Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Independente do que eu estou vivendo, eu escolho descansar no Senhor. Se vão me julgar, se vão aplaudir, né? Porque às vezes as pessoas, ao invés de... talvez muitos venham aqui por curiosidade para saber o que eu estou passando, né? Mas eu quero dizer para vocês que maior é Deus sobre todas essas coisas. Maior é Deus do que toda enfermidade, maior é Deus do que toda tribulação, maior é Deus do que toda tempestade. E não há tribulação, não há tempestade, não há enfermidade que Deus não possa reverter. Tá bom, gente? Esse foi um pouquinho da minha saga aqui. Mas eu tô bem, tá? Graças a Deus, tô em casa, tô trabalhando. Inclusive, se você tá chegando aqui agora, veja os vídeos anteriores e agora vamos ter mais vídeo aqui no canal, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!